Feliz sábado, que bom que você está aqui conosco novamente. Nós vamos estudar a palavra de Deus, rogar a Ele o consolo que precisamos nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, não é verdade? Essa semana foi uma semana pesada. Eu participo do grupo de pastores e nessa semana pelo menos 2 colegas pastores que a gente tem conhecimento aqui próximo da gente faleceram de Covid. Para os irmãos terem uma ideia, nós recebemos ontem à noite um comunicado do Hospital Adventista de São Paulo, o nosso hospital, e mandou para todos os pastores e obreiros, avisando que não há mais vaga no Hospital Adventista, para os irmãos terem ideia, que é para procurar o serviço de emergência, em extrema emergência mesmo. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, e a gente precisa seguir, nesta hora, os conselhos que estão na Palavra de Deus. E eu quero te pedir, então, eu vou introduzir o tema de hoje, que vai ser um tema bíblico, nós vamos ler bastante a Bíblia, e eu quero te convidar, então, a abrir um texto que eu tenho citado muito aqui, mas eu gosto dele, e para esse tempo ele é muito próprio. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, e depois o verso 18. Mas eu quero que você leia como introdução àquilo que nós vamos estudar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e verso 18. O apóstolo Paulo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E o verso 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quanta coisa pode ser tirada desses versos, mas só à guisa de introdução. O apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele nos alerta que os cristãos se entristecem. A tristeza, ela pode ser real, inclusive para os seguidores de Cristo. Mas existe uma tristeza diferente com os demais. Quem será ou quem serão esses demais que ele fala? Eu estou explicando para vocês o que acontece com a pessoa quando ela falece, para que você fique triste, mas não triste como os outros. E aí o apóstolo Paulo faz a diferenciação. O cristão tem tristeza, mas ele não tem falta de esperança. Ele não tem desespero. Mas a tristeza vem. E a parte do verso 18, aqui ele nos alerta novamente e nos dá uma outra lição. O apóstolo Paulo fala claramente: consolai-vos uns aos outros com esta palavra, com estas palavras. E quando eu leio este texto, só me vem à mente 2 lições. A primeira, as palavras têm o poder de consolar. A gente tem falado aqui algumas vezes do poder que tem a palavra, seja ela verbal, falada, ou seja ela escrita, como hoje a gente tem vivido, eu posso dizer, uma pandemia de ataques, de fake news, de coisas erradas que aparecem, infelizmente, através do WhatsApp, das mídias sociais, das redes sociais. A palavra tem um poder muito grande. E em Mateus, Jesus Cristo disse que nós seríamos julgados pelo que falamos ou até aquilo que deixamos de dizer. Consolai-vos uns aos outros com a palavra. E qual é a palavra que traz consolo? É a palavra de Deus. E é nela que vamos buscar um alívio para esse tempo que a gente está vivendo agora, esse tempo de pandemia, essa semana tão pesada, com mais de 2.800 pessoas morrendo por dia, com tudo fechado e a gente com medo de pegar Covid, porque não tem mais hospital para ir, e a gente precisa buscar o consolo na palavra. Então, essa é a nossa introdução
ao texto principal desta manhã, que é 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, Paulo escrevendo a carta de Coríntios. Abra aí que nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu vou ler e depois nós vamos voltar em alguns versos que me chamaram a atenção e tirar lições para a nossa vida espiritual. Leia comigo, verso 1, 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Verso 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Verso 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ajuda-nos também, vós, com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Um trecho que, se você parar e analisar, é aquelas partes da Bíblia que elas se auto-explicam e têm uma profundidade para a aplicação para o tempo em que nós estamos vivendo de tanta aflição, onde precisamos consolar e ser consolados. Mas algumas coisas me saltam aos olhos, eu quero compartilhar com vocês. Volte ao texto, eu vou lendo e você vai acompanhando. Logo na introdução aqui, prefácio e saudação, duas palavras que Paulo fala me chamam muito a atenção. Ele diz: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa saudação é repetida várias vezes por Paulo nas cartas que ele escreveu aqui no Novo Testamento. Ele escreveu 13 cartas e muitas delas ele introduz dizendo graça e paz. Duas palavrinhas. O que é a graça? A graça, para mim, é igual à salvação.
Nós somos salvos mediante a fé, mas nós somos salvos pela graça. E graça, bem didaticamente, bem ao ponto, para que a gente lembre, porque eu sei que você sabe disso, ser salvo pela graça é entender que tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo que dedicamos ao Senhor não é suficiente para a nossa salvação eterna. Nós somos salvos pelos méritos que Cristo colocou colocou lá na cruz do Calvário, na sua morte. A nossa salvação não é porque eu faço, porque eu dou, porque eu devolvo, dízimo, dou oferta, venho à igreja, ou faço um trabalho missionário, seja ele qual for, uma ação missionária. Mas a nossa salvação é meritória através da graça. Cristo nos salvou gratuitamente. A morte dele é suficiente, não o que eu faço que vai fazer com que esta salvação seja meritória. E quando me vem a palavra graça na mente, todo esse conceito que eu acabei de explanar para vocês, a gente precisa entender que quando estamos salvos em Cristo, com a garantia de uma vida melhor do que esta, uma vida no lugar onde a morte, o pranto, a dor, como diz em Apocalipse 21, não existirá mais, aonde nós não teremos medo do futuro e sem medo da morte. Que morte que eu me refiro aqui? Você sabe que na palavra de Deus a palavra morte tem dois significados muito claros. Na teologia adventista a gente sempre traz isso à mente das pessoas. Jesus, lá em João, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. E no verso 14, capítulo 11 do Evangelho de João, ele fala abertamente para os seus discípulos. E a palavra de Deus diz que Jesus, virando para os discípulos, disse explicitamente: Lázaro está morto, e eu vou lá ressuscitá-lo. Mas nos versos anteriores, Jesus diz assim: Lázaro está dormindo, Lázaro está dormindo. E os discípulos não entendiam, se ele está dormindo e estava doente, ele está bem. Aí no verso 14, Jesus viu que eles não entenderam e falou assim: esse sono que eu estou falando é a morte que vocês conhecem. Lázaro está morto, e eu vou lá para despertá-lo, eu vou lá para ressuscitá-lo. Morte na Bíblia tem o significado de sono, mas nós também entendemos, e a Bíblia deixa isso muito claro, por exemplo, em 2 versos, Apocalipse, capítulo 2, verso 11, está escrito, Apocalipse 2, 11, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. 2 mortes, uma a morte do sono, e em Apocalipse, capítulo 20, verso 6, novamente vem a ideia. Abra aí e veja. Apocalipse 20, verso 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. É muito explícito e claro na Bíblia que existem 2 mortes. E falando dessa morte que as pessoas estão passando, que eu e você estamos passíveis de passar, que essa morte de ir para o cemitério aqui, Jesus um dia, orientando os seus discípulos que sairiam para pregar o Evangelho, ele falou que eles não deveriam temer as pessoas que poderiam, e até mesmo o diabo, que poderiam mandá-los para o cemitério que nós conhecemos, essa morte do sono. E Jesus, ele disse, vocês não precisam ter medo das pessoas, ou do diabo, ou dos anjos, que têm o poder de te mandar para a morte do sono. O que vocês deveriam temer é aquele que tem o poder de te mandar para a morte eterna. Esse sim. Isso está em Mateus capítulo 10, verso 28, Parece um verso meio daqueles difíceis de entender, mas dentro do contexto do ensino da morte, ele fica claro.
Jesus, palavras de Cristo, Mateus 10, 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Este verso não está ensinando que a gente tem corpo e alma, mas ele está dizendo aqui da inteireza, porque na verdade Jesus está dizendo assim: não tenha medo daquele que pode te mandar para o cemitério, para o sono da morte, mas você deve temer, ter respeito, honrar e amar aquele que vai fazer desaparecer tudo na morte eterna, do Apocalipse 20, verso 8 e 9. Diante disso, quando eu lembro da salvação de Paulo, que ele fala graça, salvação, garantia da vida eterna, nós podemos entender, diante desse contexto, que a nossa salvação está garantida, que a vida eterna é real. E outra coisa que nos traz, então, quando a gente compreende a graça, é a segunda palavra, paz. Quando você confia e acredita no consolo que vem da palavra de Deus, o consolo é: a graça te dá segurança de uma vida melhor do que esta. E este que vos tenta, que é o diabo, o acusador, o máximo que ele pode fazer é te mandar para o cemitério por sono. E lá em João, me veio à mente agora, João capítulo 11 ainda, falando da morte de Lázaro e da ressurreição de Lázaro, você lembra que no verso 25 Jesus disse o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que vá para o cemitério, ainda que esteja no túmulo como Lázaro estava, ressuscitará. E aquele que crê em mim e está vivo, este nunca morrerá. E Jesus achava que isso era tão difícil deles entenderem, que no verso 26, aí, depois de dizer essa sentença, Jesus fala assim: vocês acreditam nisso? Nisso que eu acabei de falar? Que eu sou a ressurreição e a vida? Que aquele que crê em mim, o máximo que pode acontecer com ele é ir para o cemitério, que é o sono da morte, como Lázaro está aqui, eu vou ressuscitá-lo agora? E a gente precisa entender e acreditar nisso. Por isso, a gente entende nesse contexto, nesse entendimento, as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 1, 21. Sabe o que ele disse lá? Ele disse assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não tinha medo da primeira morte, ou desta morte que a gente conhece, essa morte de ir para o cemitério. Ele falou: eu não me preocupo com essa morte. Ele entendeu as palavras de Cristo quando Jesus falou assim: não tenham medo de quem pode mandar você para o cemitério. Isso é só uma morte do sono. Logo eu volto e te ressuscito, você vai morar comigo. Não tenha medo dessa morte. Você não precisa temer. E o apóstolo Paulo entendia isso, por isso ele diz lá em Filipenses: o viver, para mim, é Cristo. Se eu morrer, na morte, no túmulo, não tem lapso de tempo. É como eu durmo à noite, passa 8 horas, eu acordo, parece que não passou 1 minuto. Não existe lapso de tempo no sono da morte. E na mentalidade de Paulo, ele estava raciocinando: gente, se eu morresse hoje, eu ia ver Cristo logo, porque ia ser assim, ó. Era isso que ele estava querendo dizer. O viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Porque quando eu ressuscitar, eu estarei com Ele, viverei no lugar que Ele prometeu. Graça e paz. E você lembra que quando Jesus disse lá em João 14, 27, Evangelho de João 14, 27, palavras do próprio Cristo, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração e nem tenha medo. Olha aí de novo. Lembra? Graça e paz. A graça, a salvação, a certeza de um lugar melhor nos traz paz. Paz, que paz? Não é a paz que o mundo dá. É a paz de que um dia haveremos de estar além do rio. Um dia nossas lágrimas serão secadas, e isto nos traz paz. Não a paz que o mundo dá, é a paz de Cristo. E quando a gente volta agora ao texto de Coríntios, melhor dizendo, que a gente está estudando nessa manhã,
Lá está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Uma curiosidade, esse título dado a Deus aqui, Pai das misericórdias, aqui no Novo Testamento inteiro, aqui é o único verso no Novo Testamento que Deus é chamado de Pai das misericórdias. Não tem em outro lugar. E o que isso quer dizer? O comentário bíblico adventista comenta da seguinte forma esta expressão. Esta expressão ocorre apenas neste versículo do Novo Testamento. Deus é o Pai misericordioso, a fonte de onde fluem as dádivas, o originador de todas as dádivas. A misericórdia indica algo mais que benevolência. Deus é bom para todos, mas é misericordioso aos afligidos pelo pecado e necessitados de perdão. As misericórdias são a revelação do caráter de Deus e brotam do seu coração. Olha que coisa bonita, até é poético, né? Pai das misericórdias, a gente está precisando desesperadamente de misericórdia de Deus. E na consolação, na continuação do texto, diz lá de Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios 1, e Deus é o Pai das misericórdias, e Ele também é o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações. Será que a gente está vivendo um mundo tribulado? Lá no comentário bíblico, quando fala da palavra tribulação, comentário bíblico adventista, diz assim, essa palavra, que vem do grego, no original quer dizer opressão, a palavra tribulação, pressão, aflição, angústia, situação desesperadora. Deus de toda consolação, que nos consola em todas as ocasiões desesperadoras, ocasiões de aflição, ocasiões de pressão, de angústia. Essa palavra, o conforto que vem do Senhor, capacitou o apóstolo Paulo, que escreveu essas palavras, a ter uma atitude serena diante da angústia. Eu quero que você abra agora, aí você já está com o livro de Coríntios aberto, então só dá uma folheada, porque no capítulo 4, ainda de 2 Coríntios, aí, capítulo 4, algumas páginas à frente, é demonstrado como Paulo lidou com essa questão do sofrimento extremo. Eu achei tão interessante, porque diz assim, 2 Coríntios 4, verso 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Eu acho esse jogo de palavra escolhido pelo apóstolo Paulo. Atribulado, mas não angustiado. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Ele continua dizendo aí no verso 10. Mas vocês percebem? É muito próprio essa linguagem do apóstolo Paulo, como eu disse lá no início, a palavra de Deus traz consolo, a experiência do apóstolo Paulo. E olha como ele joga com as palavras. Em tudo somos atribulados, somos perplexos, somos perseguidos. Mas olha o que ele diz em contrapartida. Eu sou atribulado, mas não estou angustiado. A angústia é um sentimento que você perde até a fome, que abala as suas estruturas físicas e, obviamente, as emocionais, a angústia. Fala assim, eu estou atribulado, eu estou com problema, mas eu não estou angustiado. Eu estou perplexo. Irmão, essa palavra cabe bem para a nossa semana e ela cabe bem para a pandemia que a gente está vivendo. Como eu disse para vocês, ontem eu participei do culto com 400 pastores e família da Associação da União Central Brasileira, num culto através do Zoom. Quanta tristeza, quantas lágrimas, irmãos. Paulista Oeste, Paulista do Vale, Sorocaba, região, todos com pessoas, com pastores, com coportores, filho de pastor, esposa de pastor que está entubada,
Ali era a família pastoral. Pessoas doentes, e a gente ali perplexo. Esta é a palavra. E eu posso estar falando para alguém nesta manhã, que nessa semana, agora, ainda está perplexo, mas busquem na palavra de Deus o consolo. Perplexos, mas não o quê? Desanimados. É isso que Paulo fala. Perseguido, mas não desamparados. Deus é o nosso socorro, nossa fortaleza. Nós não estamos desamparados em meio a essa perplexidade. A palavra de Deus nos ajuda nesses momentos. Continuando, volta lá em 2 Coríntios capítulo 1, na sequência do verso, eu estou lendo ali, diz lá, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando tribulações. Aqui me fez lembrar aquele texto tão conhecido do apóstolo Paulo, de Romanos 12, verso 15. Sabe o que está escrito lá, Romanos 12, verso 15? Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Romanos 12, verso 15. Então, a sequência do apóstolo Paulo aconselhando a igreja de Coríntios é: Deus vai consolar vocês. O que vocês fazem com esse consolo? Reparta com os outros. Chore com os que choram. E existem muitos que estão chorando. Chore com os que choram. Graças a Deus, irmãos, eu estou vivendo num momento, já tive Covid, vocês sabem disso, a minha esposa também, fomos curados, graças a Deus. Eu estou vivendo um momento que eu poderia dizer assim, eu estou bem. Minha família não tem nem meus irmãos, ninguém. A minha cunhada estava com Covid, e ela está se recuperando bem em casa, então não tem nenhum caso de gente entubada na minha família aqui. Mas o consolo que Deus me dá de não ter ninguém doente é para eu repartir com aqueles que estão doentes. Lembre-se, irmãos, Romanos 12, verso 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Por isso que aqui em Coríntios, o texto principal que estamos lendo, Deus, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando tribulações. Se está tudo bem com você, então console. Você é a parte forte nessa pandemia, ajude o que caiu. Por isso que nós começamos aqui uma campanha da ação solidária. Eu não gostaria que você se esquecesse, irmãos. Eu pedi à tesoureira para me dar um panorama de como está a campanha. Nós temos uma doação de R$500 e nada mais, irmãos. Eu não sei se você doou nessa semana. Eu perguntei isso na quinta-feira. Eu continuo insistindo. Nós, amanhã, teremos uma reunião maravilhosa com 11 jovens dessa igreja, que eu fiz um apelo, fiz um convite, para que se juntassem à ASA, se juntassem à igreja, para que nós pudéssemos atender os nossos membros e aqueles que estão ao nosso redor. E amanhã, 3h, nós vamos ter uma reunião com esses jovens, para conversar, para dialogar, para planejar a ação. E logo nós vamos trazer notícia para vocês, mas aqui está, consolar aqueles que precisam de consolo. Transbordam, continuando o texto lá de Coríntios, eu não anotei aqui o verso, mas dá uma procurada aí, é na sequência. Pois assim, também com os sofrimentos de Cristo, transbordam sobre nós, também por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. E essa consolação dá paciência. Eu queria pensar aqui, porque diz, pois assim como os sofrimentos de Cristo. Tem um texto de Ellen White que ela diz que Cristo era o príncipe dos sofredores. E sabe, irmãos, quando a gente fala sobre sofrimento, eu fiquei pensando nisso, né? Jesus é o nosso modelo em tudo. E eu tenho uma dificuldade muito grande com sofrimento físico. Tem gente que diz que os homens são muito moles, de uma maneira geral, né? Aquelas historinhas de sempre. A mulher fica doente, ainda cuida dela, cuida dos filhos, levanta,
E o homem, qualquer dorzinha de cabeça, desmaia em cima do sofá. Ai, tô mal, vou morrer. Sabe aquela coisa, né? O homem é manhoso. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu tive muita crise de bronquite. Ficava tudo entupido, sabe? E eu tomava muito remédio, muita injeção. E eu tinha medo de injeção. Ai, como doía. E eu era daquele tipo de criança que dava show na hora de tomar a injeção. Tinha que ter uns 3 para me segurar. Eu lembro que uma vez eu fui arrancar dente, outro problema que eu tive muito sério, porque eu tomei muito antibiótico, perdi minha dentição muito novo. E quando eu ia arrancar os dentes, porque não tinha tratamento naquela época, o tratamento era arrancar. E quando eu ia arrancar o dente, eu me lembro de uma situação, irmão, que eu tinha tanto medo daquela injeção, de tomar anestesia, que na hora que a dentista colocou a agulha na gengiva aqui para me dar a injeção, eu dei um pulo da cadeira, e eu pulei tanto, que a seringa ficou na mão da dentista e a agulha fincada aqui na minha gengiva. Eu lembro disso como se fosse hoje. Medo da dor física. Hoje eu já não dou esse trabalho para os dentistas, não. Eu consigo lidar bem, me controlar. Mas quando eu era criança era complicado. Mas eu sempre falo assim, ai, Senhor, se eu ficar doente um dia eu não quero sentir dor. Se eu tiver câncer, me dá morfina que eu não quero sentir dor. Essas coisas assim. E eu fico pensando no sofrimento de Cristo, porque, sabe, irmãos, muitas das vezes a gente se atém ao sofrimento de Cristo no aspecto físico, as chicotadas, a coroa de espinhos, os cravos na mão, a cruz pesada, mas quando a gente vai ao Espírito de profecia, quando a gente vai à Bíblia, quando a gente vai ao Getsemane, Jesus estava tão angustiado que ele falou, a minha alma está triste até a morte. E ele suou gotas de sangue no Getsemane, de tanta pressão de carregar o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade inteira. Antes dele sofrer fisicamente, ele teve uma angústia mental, algo tão pesado, que ele suou gotas de sangue, de tão angustiado, e exclamou essas palavras, a minha alma está triste até a morte. Cristo, príncipe dos sofredores, não é só o sofrimento físico. Às vezes, a gente vê uma pessoa onde aparentemente está tudo bem com ela, ela está com saúde física, ela está com um emprego, mas ela está passando por uma angústia mental tão grande que é capaz até dela suar gotas de sangue. E a gente tem que se compadecer dos aflitos também, os aflitos do Senhor. Não é só cesta básica que as pessoas precisam. Não é só do amparo material, vocês me entendem? E aqui Jesus é o nosso modelo de sofrimento. Romanos capítulo 5, verso 3 a 5, fala dessa questão do desenvolvimento da paciência, porque o texto de Coríntios que a gente está lendo diz, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá a paciência. Eu lembrei desse texto que fala da paciência, o próprio apóstolo Paulo, Romanos 5, versos de 3 a 5. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. A experiência produz a esperança. Nós somos o povo da esperança. Aí chega de novo no ponto. Produz esperança. Esperança de um novo céu. A tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. Esses momentos difíceis que todos nós estamos passando, direta ou indiretamente, deveria aumentar a nossa esperança. Esperança de um novo céu, de uma nova terra. Continuando e indo para o final, diz assim, para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam
as tribulações que sofremos aqui na Ásia, as quais, aí vem essa expressão, foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. O apóstolo Paulo passando pela mesma experiência vivida por Cristo, né? E é do apóstolo Paulo aquelas palavras: trago no meu corpo as marcas. Assim também o apóstolo Paulo passou por um momento de tanta angústia, que essa expressão é muito forte, porque ele diz, muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Quantos não estão vivenciando exatamente essas palavras? Muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Isso que ele estava vivendo. E ele diz, de fato, a gente já tinha sentença de morte, ele fala com todas as palavras. Mas ele termina para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. É isso que ele diz. No Deus que ressuscita os mortos. Todas essas tribulações que o cristão está passando hoje, é para que a gente aumente a confiança e a fé no Deus que ressuscita os mortos. Não tenha medo do cemitério. É verdade, irmãos. Ninguém quer morrer. Eu não quero morrer. Nem Jesus queria morrer. Pai, se possível, se tiver um outro jeito, passa de mim esse cálice. O homem não foi feito para morrer. A morte não é desejada por ninguém. Mas se ela vier, aí em frente com a serenidade daquele que tem esperança, daquele que está nos braços do Senhor. De fato, já tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas confiassem no Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou. Acho bonito isso aqui, até sublinhei aqui, ó. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Agora, irmãos, diante de tudo que eu falei aqui, de que morte Paulo está falando aqui? Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Irmãos, Paulo morreu no martírio. Será que ele não pedia, Senhor, me livra dessa morte? E ele morreu no martírio. Antes do tempo, abreviaram o tempo de Paulo, tanta coisa que ele podia ter feito ainda, quantas igrejas poderia ter aberto, mas aqui ele está falando do Deus que ressuscita os mortos. Leia o verso anterior. Então, ele nos livrou onde? Na cruz do Calvário. Paulo aqui está falando da morte eterna. Ele nos livrou e continuará a nos livrar. Ele não estava preocupado com a morte dele em Roma. Ele estava aqui dizendo que ele tinha garantia em Cristo Jesus da vida eterna que só ele pode dar. E você também tem, e eu também tenho. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações, e aqui eu termino, o último conselho de Paulo nesse trecho de 2 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 11, no verso 11, ele diz assim: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta à oração de muitos. Resposta da oração de muitos. Nós todos, como igreja, do distrito aqui, do Portão, da Central de Cotia, a igreja do Jardim Leonor, lá do Caputera, a igreja aqui central, todos vocês de perto ou de longe que estão nos assistindo, precisamos ser muitos em oração para esse momento tão difícil que estamos fazendo. Eu fico preocupado, irmãos, porque a gente às vezes acaba caindo numa armadilha, numa rotina, num modismo, eu não sei a palavra, mas eu vou explicar para vocês o que é. Alguém manda lá na rede social para você um pedido de oração. Aí você responde com duas mãozinhas assim, ó. Mas você não dobra o joelho e você não ora por aquele pedido. Mas aquelas duas mãozinhas que você mandou de volta, está dizendo o quê? Eu vou orar.
a gente precisa efetivamente tirar tempo para orar de verdade. Não é mandar 2 mãozinhas lá na rede social. É mandar as 2 mãozinhas e, quem sabe, mandar um texto de oração. Eu tenho feito isso muitas vezes. Gravo um áudio orando. Um dia um ancião que está bem sentado aqui na minha frente, vocês não estão vendo ele, me mandou um áudio de uma oração tão linda pelo pastor. Pastor, só estou ligando aqui para o senhor para mandar uma oração. Aí começou a orar. Em vez de ficar replicando mensagens falsas por aí, manda a tua voz. Fulano, eu vou mandar para você agora uma oração. E ora. Manda, se não quer falar, escreve uma oração que veio do seu coração. Mas não fica mandando mãozinha e não fazendo nenhuma oração para as pessoas. Nós precisamos efetivamente de muitas orações para esses momentos angustiantes que estamos passando, como foram descritos que o apóstolo Paulo passou nesses momentos. Eu oro a Deus pela minha igreja, pela minha família, por você que está me assistindo, para que a gente se una como um corpo, orando uns pelos outros, ajudando nas tribulações, de maneira efetiva. Eu quero te convidar a assistir um hino. Esse hino eu escolhi porque é um hino do CD Jovem de alguns anos atrás, mas a letra dele é exatamente o que a gente precisa. A glória desta terra é passageira, mas pode cair o mundo, eu estou em paz. Vamos ouvir e depois eu quero orar com você. Sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira, só nele a vida tem real valor. Esta terra
Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra, a Bíblia Sagrada, tão relevante no tempo em que estamos vivendo. Nós cristãos já tínhamos sido alertados do tempo difícil que seria bem antes da tua volta, Senhor Jesus. Mas precisamos, mesmo tendo o conhecimento, do poder que vem de Deus para suportar este tempo. E nós te pedimos então, Senhor, que nos ajude, dando-nos o consolo, para que possamos consolar também aqueles teus filhos que estão sofrendo tanto com a perda de um pai, com a perda de uma mãe, de um ente querido, de uma maneira tão inesperada como a Covid tem levado a vida das pessoas. Novamente lembramos que cada um de nós devemos estar em pé e prontos, porque se a morte vier nos levar, que a gente realmente descanse em paz, porque a paz que excede a todo conhecimento vem somente de Deus. A paz que vem da graça de conhecer um Deus que ressuscita os mortos, que haverá de nos levar para um lugar aonde cremos não haverá pranto, luto, dor, despedidas, coronavírus, corrupção, nada disso. E a nossa esperança hoje, esperamos e aguardamos este lugar. E queremos te pedir, Senhor, nos faça ferramentas e instrumentos e discípulos na tua mão para proclamar essa verdade e assim apressar a volta de Jesus. Dá-nos esta capacidade. Ajuda a tua igreja. Nós te rogamos. No nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém e amém, Senhor.